aí, meu querido, estamos começando mais um episódio do nosso InterpretaCast. Dessa vez você já viu aí que nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre atividade física, nós vamos falar sobre nutrição, que é essas coisas que eu adoro falar pra você, né? Mas eu vi que eu preciso de reforço, porque toda vez que eu tento falar sobre isso, vocês ficam naquela assim, tá, lá vem o Lauro com esse negócio de que tem que fazer atividade física, tem que não sei o que, blá, blá, blá. Então eu pedi reforço dessa vez, estou com 2 reforços na mesa, e a gente vai falar com você agora, olhando pra aquela câmera. Está aqui o meu amigo Gusta. Como é que tá, Gusta? Fala, galera, beleza? E estamos aqui com a Gi também. Como é que tá, Gi? E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem? Então, você que tá vendo aqui, você já deve conhecer o professor Gustavo. Está aqui, meu amigo Me Gusta. E se você ainda não segue o professor Gusta, né? Vários aí inscritos no seu canal do YouTube, tem conteúdo gratuito de biologia, meu colega. Estamos aqui e estamos com a sua respectiva. Estamos com a nutricionista Giosana. Depois eu vou deixar aqui na descrição o @ dos dois para você seguir também. E pedimos este reforço, então, aí, para falar com a galera sobre a importância de ter uma vida saudável. Querem fazer alguma mensagem inicial? Dar um oizinho pra galera? Podemos começar? Como é que vocês estão se sentindo? Estamos um pouco nervosos, né? Da participação, na presença aqui do grande professor Lauro. Tu não do te seu acostumou com câmera ainda e com microfone? Com câmera, assim, mas a situação é diferente, né? Uma entrevista, né? Uma coisa um pouco diferente. Mas muito felizes por poder estar aqui juntos e para falar de um assunto que, pô, eu acho muito importante. Eu sempre procuro falar para os alunos isso em sala de aula, tá? Mesmo assim, é legal quando tem alguém da área que daí traz uma autoridade um pouco maior. Qualquer bobagem que a gente falar, ela pode nos corrigir. Pode corrigir. E assim, cara, é um assunto que eu acho muito relevante. Parabéns pela escolha do tema e muito obrigado pelo convite. Gi. Agradeço o convite. É muito bom sempre levar nutrição, né? Não só e somente aquela nutrição no consultório, mas ampliar para a internet e nichar, assim, né? Essa parte também com os estudos e tudo mais. Então, é muito bom trazer esse tema aqui e pra gente discutir, bater um papo. Sempre bom, bem importante. Que legal. Eu queria começar falando sobre a nutrição, então, até pra galera que tá em casa ver. Eu falo muito sobre atividade física pra galera, falo muito sobre saúde mental, né? Eu estou estudando psicologia agora pra entender isso. E eu noto, assim, a gente tava conversando até um pouco antes de começar, que a galera já entendeu a importância da saúde mental. Eles já se tocaram o quanto estar muito nervoso no dia da prova atrapalha horrores, né? Pra fazer a prova. Já entenderam. A atividade física, alguns já entenderam, né? Então, eu falo bastante sobre isso. Já fiz um episódio com a Babi, professora de química, que vocês conhecem também, estimulando a galera a fazer atividade física. O Gusta, nos stories dele, toda vez que tá na academia, posta lá, dá aquela estimulada na galera que estão. A galera acho que já mais ou menos entendeu. A nutrição, eu acho que o pessoal não dá muita bola. Eu acho que quem tá em casa agora se alimenta muito mal. Eu acho que a maioria que tá em casa nem pensa no quanto a alimentação pode interferir nos estudos. Eu acho que quando a gente fala em nutrição, até o pessoal pode ter estranhado no título, assim, a primeira coisa que as pessoas pensam é pra emagrecer. Sim. Né? Então, vamos falar em nutrição, tem que estar mais magro. Tanto que você escuta direto os alunos falando assim, eu vou deixar pra me preocupar com isso depois que eu entrar na universidade, aí eu vou ver o que fazer, etc e tal. E aí eu confesso pra vocês que esse papel da nutrição no rendimento demorou pra entrar na minha vida também, né? Então eu vou começar contando a minha história, até pra vocês irem ficando mais confortáveis com o episódio. Eu sempre fui uma criança muito obesa. Então hoje eu tô acima do peso. Mas eu era muito gordo. Quando eu tinha 1,40 m, acho que eu nunca contei isso aqui nesse episódio. Quando eu tinha 1,46 m de altura, eu pesei 110 quilos. Com 1,46 m de altura. Quantos anos tinha? Com 10 anos. 10 anos eu pesei mais de 100 quilos, 105, 110, 1,46 de altura. Então eu era uma criança muito obesa. E aí teve todo um processo de alimentação e emagrecendo. Já fiz dieta, eu não sei quanto tempo faz que eu faço dieta. Já fui em programa disso, programa daquilo, blá, 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 sempre aquele ponto, assim. Mas, né, a Gi vai saber explicar isso muito melhor do que a gente. Existe essa carga genética de que hoje, se eu me largar, cara, já era. Então, assim, né, o pessoal já debochou. Não foi na maldade, mas eles debocharam. Professor, o senhor faz academia? Eu digo, eu faço 6 vezes por semana, né? Eu tenho um treino dividido hoje de 3 vezes por semana de musculação e 3 vezes de aeróbico. E aí tu vê a reação da pessoa assim, meio que não parece, sabe? E eu digo assim, cara, mas é que se eu me largar e eu não fizer academia, eu não sei a quantos quilos eu vou. Então assim, ó, então eu vou nisso. Então eu sei que eu tô acima do peso,
Às vezes eu ganho um pouquinho, às vezes eu perco um pouquinho, mas eu sempre tô cuidando dos exames, sempre tô com as vitaminas bem e tudo isso. Então, não me atrapalha nesse ponto, assim, sabe? Eu sei que eu consigo trabalhar bem, consigo isso, consigo aquilo. Mas eu sempre tive um crescimento também da nutrição muito ligado a isso. Então, eu queria começar perguntando, pra Gi especificamente, o que tu recebe de paciente, assim, de procura. Tu tem essa procura da galera pedindo a nutrição pra se sentir mais saudável, mais disposto? Ou é quase tudo focado no emagrecimento? Boa, Laura, boa. O que acontece? Hoje, a gente tem muito essa questão da nutrição atrelado à dieta e emagrecimento, né? Mas o nicho, especificamente, que eu trabalho, que é a nutrição mais voltada para exercícios e esportes, a galera já chega tendo um bom entendimento da nutrição, né? O objetivo mais é procurar a questão estética mesmo. Entendi. Né? Então, os pacientes eles já chegam… Eu não preciso trabalhar muito a reeducação alimentar com eles. Eles já chegam sabendo o que é saudável, o que não é. E aí, muitas das vezes, é mais calcular uma prescrição alimentar para eles. Entendi. Para chegar nesse objetivo de definição, né? Então, hoje, meu nicho especificamente é esse. Mas, claro, a nutrição tem um leque muito grande. E hoje tá crescendo muito e tendo muito respaldo, né? Nutrição oncológica para câncer, renal, para doenças cardiovasculares, enfim. Então, hoje a nutrição ela tem muito destaque também, né? Antigamente era médico e tal. Hoje os próprios médicos já encaminham para a nutrição, para fazer esse tratamento multidisciplinar que a gente chama, né? Entendi. Muitas vezes também com psiquiatra, psicólogos, dependendo ali, né? Às vezes é um diagnóstico de obesidade, que é difícil só e somente com alimentação e treinamento, às vezes precisa também de medicamento. Então, a nutrição cresceu muito nisso, acho que ainda tem muito a crescer. E é isso, assim. Mas também, agora, eu que tô também em contato, ela sempre me comenta alguns pacientes, é bastante frequente também pessoas que estão em preparação para vestibular procurarem também a nutrição. Poderia ser mais, deveria ser mais, a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Mas volta e meia ela até fala assim, hoje eu atendi uma aluna tua, uma ex-aluna tua, uma ex-aluna tua. E aí, então assim, porque essas pessoas, e a gente sabe, né, a gente convive com pré-vestibulandos aí todo dia. E elas têm uma vida… Difícil. Muito. E assim, a maior parte com essa relação alimentar também tem muito do lado emocional. Tá estudando psicologia, meu Deus, é muito, né? Então, a maior parte dos problemas… E aí, a comida, a relação que nós temos com a alimentação hoje… É um escape. Muito, É isso. muito. Ela tá muito mais… É que assim, eu acho que o principal em relação à alimentação que a galera não entende… A gente não enxerga a alimentação como algo importante pro nosso corpo. Você tá jogando… E eu bato muito na tecla quando eu passo sistema digestório pra eles. Claro. Cara, você tá entendendo que você tá colocando dentro… O seu corpo é a sua máquina e você tá alimentando, nutrindo. Ela precisa desse nutriente pra fazer isso aquilo, isso aqui. Então, a nossa relação com a alimentação não tem que ser uma coisa só chata. Eu vou comer então só o que é saudável e nada que me dá prazer. Não. Nós temos uma relação de prazer com a alimentação cultural, que tudo bem, é importante demais. Só que a gente perde totalmente a noção… E principalmente a galera que não tem muito entendimento ou que acha que isso é besteira, de que aquilo ali ela é importante e afeta todo o restante da vida. Então, enquanto a gente fala de… O estudante hoje quer estar se profissionalizando, né? Um estudante profissional, tem gente até que usa esse termo, né? Você tem que ser um estudante profissional para passar em medicina. Sim. E aí, para isso, eles fazem roteiro de estudo e tudo é perfeito em relação ao estudo, simulado, não sei o quê. Cara… E eles não entendem que se ele quer ser um estudante profissional, ele deveria ser como um atleta profissional. Perfeito. E não é o treino só dele. É a alimentação, é o sono, é tudo que tá atrelado. Tudo aquilo vai afetar o desempenho dele no treino. E por que a pessoa acha que a alimentação e a atividade física não vai afetar o desempenho dela no estudo? Por que o estudante de medicina acha que ele tem só que assistir aula, fazer um monte de simulado e deu isso, basta para entender? Não, ele não… Tem gente que não entende. E foi sempre uma briga muito… Eu tive uma briga muito grande com colegas de profissão, porque… Cara, assim, sabe o que eu acho estranho? Essa parte é a melhor do podcast, é a fofoca. Eu vou assim, até me posicionar melhor aqui, porque Laura, é que uma falou, coisa vai que… falar mal do colega adoro. Não, é que assim, eu fico triste, na verdade, porque eu conheço pessoas inteligentíssimas, colegas professores inteligentíssimos, que a fala sempre foi de que a atividade física, sabe, uma musculação da vida, não é importante.
Porque a parte intelectual é mais importante, e tudo bem, pô, é importante, mas que eles enxergam a atividade física como algo que fosse culto ao corpo, sei lá, algo que a Sim. pessoa tá. É uma vaidade, sabe? E não atrelam aquilo a uma saúde, inclusive intelectual. Só pra estética, né? É como se. É porque criou-se assim, né? Que a gente tinha aquela ideia da década de 90 também, de um Paulo Cintura, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem Isso. pressa. Isso! E aí. Tipo, Agora denunciou a idade, cara. Porra, a galera nem sabe quem é Paulo Cintura. Quem conhece, Quem conhece o Mas Isso! ninguém É a sabe nossa idade. aquela história de que, pô, o cara puxa ferro é burro, sabe? Aham. Né? Aquele negócio assim, quem tá puxando ferro lá é burro, não é inteligente. Então, e aí tem gente que acredita fielmente nisso. Sim. E aí enfia a cara nos livros, pô, que é muito importante, mas é só isso. Porque se ele fizer atividade física e alguém vê, não, pô, ele não tá estudando, ele tá fazendo exercício. Cara, e felizmente, e aí é um dos poucos lados, eu acho que a Sim. rede social trouxe de bom, assim, nesse aspecto, é que isso tá mudando, cara. Porque Ajudando a pessoa a ter informação. tem né? informação e a pessoa a ver que existem pessoas inteligentíssimas e que fazem Cara, atividade física. mas eu posso te dar 2 exemplos pra gente falar sobre isso. O primeiro é um que a gente até conversou um pouco antes de começar, mas eu tive episódios já de professores meus do cursinho que eu fazia em Santa Maria, que depois viraram meus colegas, né? Porque eu comecei a dar aula no mesmo cursinho que eu fazia aula. E os caras falaram assim, que eles conseguiam ver na cara dos alunos quem ia passar ou quem não ia passar, por quem tava bronzeado. Então, tipo assim, se a pessoa tá muito bronzeada, ela não vai passar, porque ela tá mais preocupada com pegar sol do que com não sei o quê. Só que a gente já sabe que é vitamina D do sol, né? Isso. Que vitamina D ajuda pra caramba, né? Claro. Que você tem que estar bem ali. E a pessoa dizia o contrário. Então ele dizia assim, fulana de tal ali. E cara, quanto tempo faço da aula? 15 anos. 15 anos. Os caras, ali nos anos 2000, dando aula, ninguém tava nem aí com cancelamento e com nada, não tava sendo filmado, né? Então o professor apontava assim, ó. Ele dizia assim, aquela ali, por exemplo, ali, ó, não vai passar. Toda malhada, toda não sei o quê. E falava da aluna na aula. Se isso acontece hoje, vai preso. Sim, cancelamento na Mas hora. era o Aham. colega do meu lado. E aí dizia o fulano ali, fulano, tá bem pra passar, ó. Tá gordinho, tá não sei o quê, Meu tá Deus, branquelo, quer dizer que tá só passando. Cara, isso acontecia direto, essa visão. Direto essa visão. E aí eu me lembrei contigo falando, e a gente pode falar um pouco sobre isso também, do famoso caso vou falar o nome dela, mas nós não estamos falando sobre, mas ela é uma pessoa pública, a Manuela City. Manu City, famosa nos eu falo estudos. dela o tempo todo na aula. Falamos assim, direto brincando. dela, né? Alô, Manu City. E ela é uma que é criticada por se preocupar muito com a atividade física. E aí existem alunos que querem medicina, talvez, falando... Nossa, mas ela nem fala da medicina nos stories dela. Como quem diz assim, gente, ela deveria viver a medicina 24 horas por dia e não se preocupar com isso, né? Cara, que loucura. E eu queria perguntar, então, voltando pra isso sobre vocês, dessa questão da saúde física, assim, e tal. Se a gente pensar, posso perguntar pra Gi, posso perguntar pro Gusta, mas do ponto de vista, assim, nutricional e biológico, o que essas coisas podem efetivamente ajudar? Falando de uma parte mais técnica, assim. O que tem de bom nisso que pode ser útil? Boa, Laura. Então, a parte de exercício combinado com a alimentação vai ajudar muito a reduzir principalmente os níveis de cortisol, né? Que a gente sabe que, principalmente, né, convivendo com um professor do lado, a rotina de estudo é muito puxada, é muito pesada mesmo, né? E isso acaba elevando mais esse hormônio que a gente fala que em excesso é o hormônio do estresse, né? Então, uma alimentação mais adequada e um nível de exercício... E também assim, né, Laura? Não é aquele nível de exercício tipo atleta, né? Sim. É aquela coisa que tu faz ali, conforme a Organização Mundial da Saúde preconiza, média de 5 vezes na semana, pelo menos uns 30 minutos, né? Então, associado a isso, ajuda a reduzir os níveis de cortisol, que é esse hormônio do estresse, né? Um sono adequado também, se tu tem um sono muito picado, um sono de má qualidade mesmo, que tu não consegue realmente entrar naquele sono profundo, também acaba elevando mais esse cortisol. Então, toda essa rotina que já é bem estressante, se tu não tem esse cuidado para treino, né, exercício e cuidar da alimentação, sim, pode deixar essa rotina muito mais estressante, né? E isso impactar nos teus estudos, né? No teu objetivo final ali, que é passar ali pro vestibular, pro curso que tu almeja, né? E a galera não se dá conta disso, porque o que os alunos fazem, na verdade? Dormem menos pra estudar mais, né? Exatamente. Então, tem cara que... Cara, a gente tem que adequar a realidade. Teve uma vez uma aluna que me disse, eu fiquei pensando,
que solução que eu vou dar pra ela? Ela disse assim, professor, eu não consigo estudar durante o dia. Porque a minha família tá em casa, ninguém cala a boca, tá todo mundo fazendo não sei o quê. De madrugada é o horário que eu tenho paz pra estudar. Como é que eu vou explicar pra ela, não sou especialista, mas eu entendo, que não é saudável pra ela fazer aquilo, né? Ah, professor, mas então um cara que tem que trabalhar de porteiro num prédio de madrugada vai ter a saúde prejudicada? Vai ter, não tem o que Médicos, fazer. enfermeiros, plantonistas. Ele deveria estar dormindo à noite. Só que o que a pessoa precisa entender, então, é o quanto aquilo tá prejudicando ela. É o que eu falo sempre, né, Lauro? Os pacientes que são, por exemplo, tem muitos pacientes que trabalham em hospitais, né? Principalmente enfermeiras. Não tem como sair do trabalho, né? Não é uma opção. Sim. Então, o que a gente pode fazer? O que está dentro das nossas possibilidades de fazer? Exercício físico e cuidar o máximo possível da alimentação. E esse cuidado com a alimentação não quer dizer viver numa bolha e nunca mais consumir um alimento que não é tão saudável, né? Um alimento que tem excesso de açúcar, de gordura, enfim. Mas a base ser muito de comida de verdade, né? E isso vai ser o teu principal combustível para desempenhar todas as outras atividades. Para te estudar, para te trabalhar. Então, como a gente estava conversando, né? Às vezes não tem esse olhar para a alimentação, mas é importante esse momento que a gente está vivendo aqui, trazer esse assunto cada vez mais e mais para a gente discutir e ver. Não, sim, é importante, vai ter impacto direto. É que eu acho que, falando o que o Gusta falou dos alunos, na cabeça deles funciona assim, ó. Eu tenho que estudar. É muito conteúdo, é muita coisa pra ver em pouco tempo. Então, tudo aquilo que ele faz, que ele não está estudando, pra ele tá perdendo tempo. Ele deveria estar fazendo aquilo. Então, eles dizem assim, ó, Perfeito. Eu não tenho tempo para. Então, por exemplo, assim, imagina, eu vou tentar me colocar na cabeça de um vestibulando agora. Claro que é complicado um vestibulando parar e fazer o próprio almoço. Puta, a gente sabe que cozinhar em casa é um saco, cara. Tu tem que parar pra fazer aquilo. Blá, blá, blá. Mas por que o cara vai pensar? Pô, esse tempo todo aqui, olha quanto tempo eu perco fazendo o almoço. Eu posso fazer isso, aquilo, vai lá. Então, a gente tem que, entre aspas, convencê-lo de que aquilo ali vai fazer ele render melhor nos estudos. Que é o que ele não consegue enxergar. E vai fazer ele render melhor. E o ruim é que isso é muito a longo prazo, né? Não é uma coisa muito pontual que verifica ali na hora. Então, é igual assim, é importante tu melhorar os teus índices de IMC, se tá com sobrepeso, obesidade, pra ter saúde lá na frente. Então, é uma coisa que tá muito longe, né? Então, geralmente, ali, o vestibulando, o estudante não consegue ver aquela importância naquele momento. Sim. Né? Então, E é aí que entra, é por isso que eu acho assim, pra gente convencer alguém a fazer alguma coisa, ele tem que enxergar um sentido momentâneo. Isso. Né? Exatamente. Tem que enxergar um sentido momentâneo. Isso. E assim, ó, mas é por isso que é legal o que a gente tá fazendo aqui, é legal a conversa, porque, cara, os estudos em relação à prática de exercício físico e a memória, eles estão avançando muito. Muito. Tem muito Tem estudo muito interessante. estudo sobre isso. Eu vi, e assim, ó, eu vi um esse ano, cara, que eu achei incrível. É que assim, eu acompanho bastante nos momentos em que eu tô me deslocando, né, indo pro trabalho. Eu também. Eu sou um consumidor de podcast. Eu não tenho experiência em participar, então eu tô tendo uma experiência aqui, tô muito feliz por isso. Mas eu sou um consumidor de podcast. E um dos podcasts que eu acompanho, não sei se pode Claro, falar aqui. à vontade. Provavelmente você conhece, porque ele é daqui, é do Wesley. Com certeza. E, cara, assim, ó, o Wesley é um cara... Wesley, você está convidado para... Nossa, cara, Já que imaginou honra, se o Wesley contribuição vem incrível aqui? Cara, assim, ó, e o Wesley é um cara que ele é um exemplo daquilo que eu acabei de falar. Porque ele é uma pessoa inteligente e que é praticante de atividade física. Perfeito. Então, assim, ele é uma pessoa que pode inspirar outros. Peraí, então eu posso ser inteligente, chegar onde ele chegou, estudar Exato. o tanto que ele estudou pra caramba, e ainda conciliar com... Então, ele é um exemplo bom. Mas o que eu vi um estudo, cara, que daí eu vi num podcast dele, inclusive, que é incrível. Porque a gente sempre teve uma ideia na biologia de que o neurônio é uma célula permanente, então você nasce com uma quantidade X de neurônios e só vai perdendo ao longo da vida. Você não consegue produzir mais. Legal. Por isso que as doenças neurodegenerativas são incuráveis, enfim. Certo. Só que existe algo chamado neuroplasticidade. E, cara, o estudo que eu vi ali eu achei incrível. Mandei pros meus pais na hora, porque isso faz todo sentido pra quem vai ficando mais velho e tal, vai Sim. perdendo muito neurônio. Que é o exercício físico, tá? Produz algumas substâncias que podem atuar similarmente como hormônios numa região específica do nosso sistema nervoso chamada hipocampo. Cara, e isso é o que os vestibulantes precisam. O hipocampo é a área da memória.
é a área da memória. Agora então, tu tá afetando a galera. Cara, e o Tá convencendo. Cara, não, mas É. e o incrível é que é o seguinte, porque ele tem peso na consciência quando ele não tá estudando. Igual tu falou, não Sim. tem pra ver uma série, pra ver uma coisa assim. Tipo, a pessoa vai ver um filme. Cara, e assim, eu tenho isso às vezes. Eu também. Porque, assim, eu quando vou escolher alguma coisa pra assistir, tipo, eu penso assim, tá, mas eu vou assistir um filme que não vai me acrescentar em nada, ou vou assistir um documentário que eu possa aprender uma coisa. Pra usar na aula. E aí eu fico. E daí quando eu assisto aquele que no fim eu fico assim, cara, não me acrescentei nada, parece que foi um tempo perdido. É que a gente tem essa noção muito ruim. E eles mais ainda, porque eles estão um vestibular no fim do ano pra fazer. Perfeito. Só que aí, assim, se ele entendesse, e agora talvez com mais informações, a gente podendo passar isso, eles vendo um estudo, pra quem acredita em ciência, né? Porque no Brasil tem uma galera aí que tá com a mania de não acreditar. Mas mostrar assim pra ele, ó, cara, isso aqui, ó, vai fazer o seu rendimento aumentar muito. Então você vai poder estudar 3 vezes menos e memorizar e aprender mais. E é difícil da pessoa entender Então, isso. pra cada, imagina, 30 minutos de exercício que você faz aqui, você poderia poupar, não tem um valor pra gente ter, claro. mais 2 horas de estudo. Então, isso aí você tá ganhando. Maravilha. É algo que pode fazer com que ele enxergue a importância, entendeu? Isso. E é por isso que é legal a gente poder trazer informação. E não Maravilha. informação porque, alguém falou, é importante. Mas me mostra então porque é Isso. importante. Eles precisam disso. É. E aí quando mostra um estudo desse, publicado na Science, na Nature, Top. que eles botam assim, olha aqui, ó, exercício físico vai atuar no hipocampo e melhora... Cara, como é que o cara vai contra-argumentar isso aí? Fantástico. Ele vai dizer assim, cara, eu acho que pode fazer parte da minha preparação. Perfeito. E pra você que não sabe quem que o Gusta tá falando, a gente tá falando do Eslen Delanogari. Se você vive em algum lugar que não seja o planeta Terra, pode acontecer, talvez você não conheça ele, comece a conhecer, comece a seguir o Eslen agora, porque realmente é fantástico. Eu acho que isso mostra o quanto é importantíssimo o que tu falou pra mostrar esse ponto. Eu acho que nós, principalmente como professores de cursinho, bater nessa tecla é muito importante, porque como tu falou, nós temos colegas que infelizmente não enxergam isso. E é uma coisa também recente, né? Então, há um tempo atrás não se falava muito nisso, né? Eu já falei num dos episódios aqui, eu comentei, dei a dica pra donos de cursinho. Falei essa dica, né, pros donos de cursinho que quiserem me ouvir. Daqui a 10, 15 anos, vai ter cursinhos construindo salas com academias. Eles vão reservar uma determinada sala para botar aparelhos ali para que os alunos pratiquem atividade física. Perfeito. E isso vai aumentar muito o desempenho dos alunos. Eles só não enxergaram ainda. Se quiserem a dica de graça, eu estou dando a dica de graça para eles perceberem. Só que o que eu queria falar, além do que tu falou, é o quanto uma coisa puxa a outra. Eu não sei o quanto a Gil trabalha com isso, com os pacientes, mas eu noto na minha prática, tá? Se eu falar alguma besteira, você me corrige, porque você é a autoridade deste episódio. Certo. O que eu noto é assim, parece que uma coisa estimula a outra. Então, eu sou um cara bem regrado com a minha atividade física. É raríssimo o dia que eu não vou 5 vezes fazer atividade física, mas eu dou vários deslizes na parte da alimentação. Só que eu noto que, se eu fui na academia de manhã, me dá mais vontade de comer um almoço saudável. Eu não sei explicar direito por quê. Se eu fico uma manhã inteira em casa, hoje que tava friozinho aqui em Floripa, nas cobertas, daí já me dá vontade de comer um risotinho, uma massa. Macarrãozinho. Isso. Parece que uma coisa vai puxando a outra. Eu sou muito assim também. Eu sou assim, eu não sei as outras pessoas. Todo mundo é assim, um pouquinho. Eu não sei se tem uma explicação, mas é assim. Então, a impressão que eu tenho é que o aluno que tá em casa agora, que não entrou nessa vibe saudável, faça uma coisa. Sim. Cara, sai pra caminhar hoje, cara. Esse podcast, você tá ouvindo esse podcast agora em casa, pausa, ouve caminhando, cara. Vai dar uma volta e escuta o podcast. Porque parece que uma coisa vai puxando a outra e tu vai te sentindo melhor. Tem uma explicação pra isso? Ô, Lauro, eu sempre digo, né, pros meus pacientes também, que a parte da nutrição é a mais difícil, né? Porque assim, o exercício, tu vai lá, tu tira aquela horinha, vai lá, faz, volta e deu, acabou. Próximo momento vai ser só no dia seguinte, né? Isso. Então, poxa, a alimentação são ali os 7 dias da semana, 4, 5 vezes ao dia. Então, assim, tu vai ter fome em alguns momentos do dia. E aí, é como você estava falando antes, né? A parte de cozinhar e tudo mais. Então, isso demanda tempo, demanda energia para colocar nele, para o preparo dos alimentos. Não só o preparo, mas antes, né? As compras, a organização e tudo mais. Então, é a parte mais difícil mesmo, né? Então, quando, por exemplo, é que tem pessoas que são mais diurnas e outras que são mais noturnas, como a gente estava colocando também. Então, tem pacientes que gostam muito de treinar à noite, sentem com mais energia e tudo mais à noite. Sim. Tem pessoas que costumam e gostam muito de treinar de manhã. Essas, por exemplo, me trazem um feedback que sentem muito mais
focadas para fazer a alimentação ao longo do dia mais saudável, se consegue treinar pela manhã. Né? Entendi. Então, enfim, agora não sei se existem estudos mostrando esses dois grupos, assim. Mas o que eu vejo em consultório é que aqueles que conseguem fazer atividades físicas pela manhã tendem a comer melhor ao longo do dia. Entendi. Isso é fato. Deve ter alguns estudos, mas Cara, não sei agora no momento, sabe? Por achismo, assim, o que eu acho é porque eu sou muito assim, tá? Eu sou muito ligado totalmente assim. Quando eu tô animado pra fazer uma coisa, eu vou na sequência focado. Se falha algum dia, já falha não só a atividade, falha a alimentação, falha todo o resto, cara. Desmorona tudo. Então eu entendo perfeitamente, porque eu vivencio isso. Mas assim, é inegável que quando você começa a fazer uma atividade física, isso vai melhorar os outros aspectos da tua vida. Isso. Por quê? Por dois motivos, eu acho. O primeiro é questão de desempenho. Tu se sente melhor praticando se você comer bem, se você não comer. Você sente que, como você tá fazendo aquilo todo dia, você pode fazer se sentindo melhor ou pior. Tá mais difícil de fazer hoje. Você consegue associar. Ah, é porque eu não dormi direito, porque eu comi mal, não sei o quê. Dá pra associar isso. E o outro, com certeza, também, né? É que quando você começa a fazer atividade, você começa a melhorar tanto fisicamente quanto esteticamente também. E essa parte, por mais que a pessoa não ache a mais importante, ela sempre vai ter alguma importância. Sim. Principalmente porque a gente vive na sociedade, a gente vive com julgamentos, a gente vive com tudo. Então, com exposição de rede social. Então, eu acho que essa parte, quando você sente, opa, eu acho que tá melhorando um pouquinho aqui. Isso vai empolgando. Sim. E é aí que eu acho o papel que hoje tem uma Manu City da vida, o papel que tem as redes sociais. Porque eu acho que é muito mais. Por exemplo, quando eu posto as coisas, tem dois motivos. Um, me estimular. É como se fosse uma prova social. Não, eu tô ouvindo, tá? Eu tô ouvindo me estimular. Porque parece que, pô, eu tô... hoje eu tenho que fazer pra postar. Daí eu vou, entendeu? É uma maneira que eu tenho de ir. Certo. E também, porque eu sei que a gente tem, um público, né? E a gente também pode, de alguma maneira, servir de inspiração e de exemplo pra alguém. Com certeza. E eu quero ser o exemplo. O que eu quero que os outros sejam, eu vou fazer, não só falar. Então, isso é um outro motivo. E eu acho que esse é o papel também das pessoas que vão. Com certeza, as academias ficaram lotadas nos últimos anos por causa dessa galera que começou a postar vídeo. Com certeza. Cria-se um problema também com isso? Pode discutir. Claro. Os caras que vão querer filmar, ver tripé e incomoda todo mundo? Pode. Sim. Mas, cara, é uma onda que, já que é pra ser uma onda, que seja uma dessa. Em vez de ser a galera fumando vape. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito do efeito manada por trás que a galera vai nessa idade. Eles vão fazendo. Quantos alunos eu tenho que viraram ratinho de academia? Um monte, cara, de adolescente, sim. Que massa. Sabe que é coisa que eu via num processo, né? A gente tem colegas professores de educação física que estavam reclamando que ninguém mais quer fazer esporte. Na minha época de estudante, era uma briga pra jogar. Sim. Todo mundo queria jogar, todo mundo queria. Os caras não conseguem mais fechar time. Os professores falando, cara, não tem mais. A gente participar de campeonato, viajar, não tem mais. Mas eu tô vendo um movimento contrário agora. Em relação à atividade física, pelo menos na nossa bolha aqui, né, cara? Isso que eu tava falando. Exatamente. Nossa bolha, onde a gente trabalha, Só que muito por conta dessa rede social, muito por conta desse estímulo que as pessoas dão. Eu quero fazer. Não, tu falou da bolha, né? Eu moro aqui em Florianópolis há 5 anos. Vocês moraram a vida inteira aqui, não? Praticamente. Eu nasci no Rio Grande do Sul e uma das coisas que eu mais notei vindo pra cá, Santa Maria, no interior, Florianópolis, te estimula a fazer atividade física. Floripa é a capital da atividade física, né? Então, Te estimula muito a fazer. Então, nessa bolha, esse tipo de coisa ajuda muito. Muito. Só que eu acho que esse é o ponto que a gente tem que bater bastante pras galera que tá ouvindo. O quanto isso... eu me sinto muito melhor morando aqui hoje por causa disso. Dessa rotina mais saudável, dessa vida mais saudável. Eu sinto que eu rendo mais. E eu acho que, não sei, assim... Esse episódio tá indo ao ar no finalzinho de agosto. Tentando pensar de uma maneira prática o que a gente pode estimular a galera. Porque tá indo ao ar finalzinho de agosto, então o cara tem setembro, outubro, novembro, já vem o Enem. Por mais que a gente saiba que é a longo prazo, o que ele pode fazer agora, nesses 2 meses que faltam, se a gente convenceu ele? Pô, a gente apresentou estudo, a gente falou não sei o quê. Convenceu. Tá, mas o que eu vou fazer agora? Tu vai me dizer que esse ano não adianta mais já? Que eu vou ter que fazer ano que vem pra funcionar? O que eu posso fazer na prática? Assim? O que esse cara pode começar e tentar inserir na rotina dele pra ele ver um resultado melhor? Vocês conseguem pensar em alguma dica pra isso? Eu tava pensando aqui também, Lauro, só um adendo e complementando a tua última pergunta. Claro. Tem um livro que se chama A Semente da Vitória, de Nuno Cobra, que era educador físico do Ayrton Senna. Pô. E pegando esse gancho, né, de corpo e tudo mais, ele traz muito nesse livro que um corpo forte, tu tem a tendência de performar em outras áreas também.
Então, isso vai bem ao encontro do que a gente está debatendo aqui Legal. agora, né? Então, assim, como eu te falei, eu não sei exatamente qual a explicação plausível para que, de repente, a pessoa que está engajada na atividade física consiga levar depois a alimentação e noites de sono tranquilas, adequadas, enfim. Talvez a psicologia consiga explicar melhor isso, né? Mas essa parte, assim, desse livro que ele traz de um corpo forte, construindo um corpo forte, que tu vai performar em outras áreas da vida, achei bem interessante. Legal. Vai bem em conta do que a gente tá discutindo aqui agora, né? Falando o gancho do que tu falou, eu não sou psicólogo ainda, mas estou Sim, em formação, sim. né? Me vem em mente uma coisa. Durante muito tempo, a psicologia debateu a separação corpo e mente, né? Porque, na verdade, mente, ela não existe. Não existe a mente. É um nome que a gente costuma dar. Mas existe um debate muito grande. Durante muito tempo se considerou isso separado. E durante muito tempo se considerou a mente como uma extensão do próprio corpo, né? Então, isso estaria diretamente relacionado. Talvez a gente pudesse estimular os alunos. Eu costumo fazer um desafio com os meus alunos que fazem a minha mentoria do Projeto Lauros, né? Mas eu vou estender aqui o desafio para todos. Toda vez que eles começam a debater isso, porque eu não falei isso para vocês também, mas na minha mentoria você é obrigado a fazer atividade física, né? Então, se você não faz, existe uma aula ao vivo, a gente começa a falar sobre atividade física ali por abril, da importância de fazer isso. Maio, junho, eu faço uma aula ao vivo que, se você não tá fazendo, eu convido educadamente a se retirar. Porque daí, e aí o aluno fica eu sou obrigado a fazer atividade física. Eu digo, porque eu tô preocupado com os resultados. Então você está contribuindo para eu ter piores resultados. Isso causa um choque na galera, né? E aí é legal que eles mesmos se estimulam, porque quando um tá fazendo atividade física, manda foto no grupo. O de hoje tá pago. E aí os outros que estão no grupo, se não estiverem fazendo, a gente causa um efeito que é o efeito oposto, né? Claro. Quando tu tá vendo os vestibulandos pensando assim, tá todo mundo só estudando, tu é o único fazendo atividade física. Quando tu começa a ver que tu é o único que não tá fazendo, tu começa a ficar aqui, ó. Cara, Opa, agora eu vou ter que ir, então, né? mexer. E é legal, tem que ter alguém pra fazer esse papel, Isso. sabe? De estimular os outros. Isso. Porque tem gente que só funciona assim, Na base disso. Na base disso, É. tá? Então, assim, eu tenho exemplo lá de professores colegas que eu conhecia, muito inteligentes. Cara, esse ano eu encampei essa missão e eu comecei a postar. E aí, teve um dia que eu fui pra academia e eu encontrei uns alunos lá e eu gravei um stories falando assim, citando um professor. Daí eu falei assim, olha, vocês já viram esse professor aqui na academia? Não, já viram? Não. Então ele fala que tá matriculado aqui, mas eu nunca vi. E aí, cadê? E aí, marcamos. Sacanagem. No outro dia, tava o pessoal na academia postando. Toma. E aí, Pressão. E aí, agora eu já tô aqui, agora e o fulano. E foi no outro dia. Cara, então assim, eu acho que tanto pro lado nosso, dos professores, só que os estudantes também podem fazer isso. Eu acho assim, se você é um estudante que tá aqui nos assistindo e que você tem um colega, você se preocupa com a saúde desse colega, cara, e você tem o hábito, incentiva a pessoa do teu lado. Chama pra treinar junto. Porque tem gente que a gente não descobriu ainda, que não gosta de praticar, porque o que ela não gosta é de fazer as coisas sozinhas. Tem gente que não gosta de fazer sozinho. Tem gente que acha insuportável ir pra uma academia de musculação, que eu também lá não acho a coisa mais legal do mundo. Mas por que às vezes ela vai sozinha e não tem onde? Mas se alguém convida, ela vai. Entendi. E aí eles vão juntos, Justo. entendeu? Então, assim, eu acho que é uma missão que deve ser de todo mundo que enxerga a importância disso na sua vida. Sim. Então, se a pessoa do seu lado e você gosta dela e ela não enxerga, eu acho que você também tem esse papel de tentar estimular a outra. Massa. Tá? Porque você vai estar contribuindo, nesse caso, com a aprovação do seu amigo, da sua amiga que você quer muito. Perfeito. Entendeu? Então, E te ajudando é isso, na cara. automotivação também, né? Como tu colocou, se tu botar nos stories é pra ti e pra incentivar a galera também. Então, Eu uma notei coisa vai muito. puxando a outra. Eu notei muito isso, assim. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu também posto seguido, assim. Não posto toda vez que eu vou, mas uma vez por semana vai ter nos meus stories postando, justamente por esse ponto. Mas eu acho que, se pegar um cara agora que tá em casa, não faz nada disso, tá ali estudando. Eu acho que, se por uma semana ele fizer, tipo assim, ó, vamos desafiar o cara dizendo assim, faz pra provar que a gente tá errado. Tenha uma semana praticando atividade física, se alimentando melhor e veja isso não dar resultado nos seus estudos. Eu duvido que não dê. Por mais que precise ser a longo prazo, se tu sair daquela mesmice uma semana, cara, tu vai, no mínimo, assim, ó, pior das hipóteses, te sentir mais acordado pra estudar. Não, fato. Na E vai pior das dormir hipóteses. melhor. Vai dormir melhor. Isso. Não tem como, tá? Não tem, ó. O corpo, ele cobra
a conta de uma exaustão, de um cansaço. Se a pessoa não consegue dormir direito, experimenta fazer exercício físico pra ver se ela não vai ser obrigada a dormir. Ela não vai conseguir ficar acordada, isso sim. Então, o corpo vai cobrar isso. As pessoas têm insônia, às vezes por N motivos, enfim, mas muito é porque o corpo não cansa, cara. Isso que eu ia falar. Hoje a gente tem um cansaço muito mental e esgotamento físico zero, né? Então é só ver assim, o trabalhador ali que trabalha em obra, por exemplo, ele chega extremamente cansado, janta e dorme. Come um Na prato hora. desse tamanho, né? Os caras tem- comem um pra horror. caramba, dorme bem. E é magro, né? E é Defina. magro. Então, assim, hoje e é essa questão também, esgotamento físico mental muito alto. Não dá pausas, né? Às vezes não lembra de tomar água, vai muito em café, né? E é a cafeína que é muito estimulante. Então, tende a deixar ali a pessoa ligada 24 horas ali, né? Em atenção, em foco. Então, tudo isso a longo prazo, que era para o intuito de te deixar mais focado, pode ter um efeito rebote. E Entendi. pegando assim, isso que tu falou da dica, né? A dica pra agora. Cara, isso que tu falou, eu acho muito válido. Esse desafio, a pessoa propor esse desafio pra ela mesma, né? Então, Sim. eu funciono assim, né? Quando eu tenho uma meta, e no caso dele seria um vestibular, no caso, a minha, cara, eu crio as minhas, né? A minha geralmente é viagem. Tá? Tu é o louco da viagem. Eu tenho uma viagem daqui 3 meses, então assim, agora no meio do ano, né? Fui pra uma viagem que eu sabia que era de praia, que eu ia ficar o tempo todo na praia. Daí eu falei assim, pô, então eu tenho que chegar lá melhor fisicamente. Projeto. No Projeto, shape. daí eu fazia. Eu ia pro Lençóis Maranhenses, meu era projeto Lençóis. E eu fazia. Eu fazia, e eu sempre fiz isso. Mas antes já foi por prova de competição, quando eu fiz triatlo uma vez na vida, assim, ó. Desafio dos 100 dias, uma vez eu fiz. 100 dias seguidos de atividade física. Não precisa ser extenuante, o cara vai se quebrar. Não, qualquer coisinha 30 que eu faço. minutinhos, né? Uhum. E aí tinha dia que eu não tinha a menor vontade. Mas eu já tava no dia 37. Eu tinha que fazer o 38. Então eu ia. O cara não precisa começar assim. Mas quando tu falou, Entendi. faz esse desafio pra ti mesmo, de uma semana. E hoje Isso. tem tudo que possa te simular. O negócio, reloginho, aplicativo, ele te lembra. Sabe, hoje em dia os dispositivos, cara, quando eu vejo assim que, pô, nesse dia eu não completei o ciclo de movimento ainda, me dá uma aflição, sabe assim, puta, eu vou quebrar minha sequência de 5 dias. Cara, se tu pensar numa semana, uma semana, cara, 7 dias ali, ó. Uma semana tenta botar isso. Se der errado, não adiantar nada no teu estudo, tu não vai rodar porque tu ficou uma semana estudando menos. Também não é sem estudar, né? Gente, ficar manhã, Sim. tarde, noite só fazendo física. É colocar 30 minutos ali, colocar 1 hora ali. Tenta. O que tu tem a perder, né? Fazendo isso. Não Esse é um tem ponto. nada. E se a pessoa tiver muito peso na consciência, bota um podcast, bota alguma coisa no ouvido e vai caminhar na rua, na esteira, então. Isso. Que seja. Se ela acha que o tempo vai ser perdido, pelo menos você tá ali, aprende alguma Esse é um coisa. ponto também, né? Não precisa ser a Sim. academia, né? Talvez em alguns casos é melhor, né? Mas pode ser qualquer outra atividade, cara. Uma bike, vai andar de bike, vai fazer qualquer coisa, né? É o que eu falei esses tempos no meu Instagram, assim, né? Fui fazer uma caminhadinha na beira-mar. E aí eu pensei, gente, pô, não precisa ser sempre uma corrida, não precisa ser Isso. uma academia, o crossfit. Às vezes uma caminhada ali de 30 minutos, né? Que não seja uma caminhada olhando vitrine de shopping, assim, né? Que acelere realmente um pouquinho mais a frequência cardíaca ali. Sim. Mas já é um exercício, né? Então a gente às vezes desmerece uma caminhada ali, estar ativo. Né? Eu notei muito isso agora, porque eu alterno, né? Ou eu vou correr na beira-mar ou eu vou pra academia. E aí eu fico alternando esses dois. E aí tinha um dia que eu tinha treinado perna no dia anterior, era o treino só de perna, e correr depois do treino de perna Exato. dói, né? E aí eu digo pra Stefania assim: não vou correr porque eu tô com dor na perna. Cara, mas uma caminhada dá pra dar. E aí eu fui. Eu tava estressado com não sei o que eu tinha que pensar e fazer. Fui pra dar. Cara, aquela caminhadinha parece que me renovou, assim, ó, num grau, cara. Até naquele momento, não tô dizendo em geral, porque eu não sou especialista nisso, mas naquele momento aquela caminhada me ajudou mais do que uma corrida ajudaria. Porque a corrida ainda teria o desgaste maior, né? Pra eu chegar em casa fazendo o que eu ia fazer. Mas assim, ó, pra mim já é rotina em momentos que eu tô, porque dentro do trabalho tem momentos que eu, principalmente, preciso ser criativo. Pra, como tu falou ali no início, bolar essa pauta, pra bolar um curso não sei do que, eu preciso ser criativo. E às vezes eu tô em casa e não consigo. E eu digo, eu vou sair pra dar uma caminhada pra me vir alguma ideia. E cara, eu já tive relato de alunos que estavam ali, ó, trancados numa bateria de química. Mas não conseguia. Dane-se isso aqui, vou dar uma espairecida. Ele foi, já aconteceu isso com vários alunos, voltou, tava a página do livro aberta no mesmo lugar, magicamente ele olhou e disse assim, é tal coisa a resposta. E acertou. E acertou.
É isso. Como se fosse uma mágica, né? É isso. Como se fosse uma mágica. Mas faz todo sentido, cara. A gente não fica sobrecarregado, Sim. né? Fica sobrecarregado. Então a gente precisa. Não consegue absorver o volume de informações infinito ao mesmo tempo. Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa Sim. limpar. Cara, não. E tem muito isso que eu falei, né? Muito estudo e tudo mais vai te deixando mais estressado, liberando aquele hormônio do cortisol que eu comentei antes. Sim. O exercício físico, ele vai liberar outros hormônios que são contrarregulatórios ao cortisol. Então, por exemplo, né, ali uma adrenalina, mas que depois vai ter aquela sensação de bem-estar e prazer depois do treino. Então, serotonina e tudo mais. Então, faz muito sentido isso que tu falou, Ajuda né? a equilibrar. Exatamente. Depois de um exercício ali, voltou aos estudos… Conseguiu fazer, porque Rende mais, diminuiu aquele hormônio do estresse. E tu falou do Eslen, e agora ouvindo a Gil falar, me lembrei do Andrei Neuro, que é outro que trabalhava aqui em Floripa, hoje tá morando no Rio. Eu sigo muito ele, acompanho muito ele. E ele falou uma coisa que eu achei fantástica, ele diz assim, no meio das compartilhamentos de estudo, ele disse assim, gente, não é que a atividade física vai ajudar você a estudar melhor. Não é isso. É que sem ela, tu tá estudando pior. Tu não tá percebendo o quanto tu poderia render mais. Então, talvez isso possa ser um play nos alunos também. Não é que a gente tá aqui dando uma dica fantástica para que você possa passar a ter um desempenho sobrenatural. Não. Você que está em casa agora, que se alimenta mal, dorme mal e não pratica atividade física, nós garantimos para você que você está rendendo menos do que poderia nos estudos. Perfeito. É comprovado. É esse o ponto, né? Então, isso me parece bem importante. Mas a gente tá se aproximando do final do episódio. E eu preciso perguntar algo que você deu uma brecha também pra falar. Você falou do café. Boa. Nós não podemos encerrar um episódio para vestibulantes Sem falar sobre o café. Cafezinho. Então, assim, eu vou começar assumindo meia-culpa, porque senão eles vão me destruir nos comentários. Eu sou viciado em café. Eu tomo muito café. Eu reduzi muito a minha ingestão de café depois que eu parei de dar aula presencial. Porque hoje eu tô dando aula presencial, assim, 2 aulas numa escola, numa turma de terceirão, que eu gosto lá, que eu tô. O resto é online, 100% em casa. Então isso me ajudou a diminuir muito. Mas eu tô falando de períodos, e o Gusta sabe como é exaustiva essa nossa profissão, que eu já dei assim, 16 aulas no mesmo dia. Caramba. Quando viajava pra dar aula manhã, tarde e noite. Dá pra ver quem não é professor, que a Gil fez assim, caramba, e o Gusta fez assim. Tipo Sei assim, bem. beleza, 16 Solidariedade. aulas. E tu imagina, Gil, é um absurdo, tá? 16 aulas, a cada 2 trocas de aula, um copinho de café, pelo menos. Pra aguentar. Porque era manhã, tarde e noite. Então eu tomava muito café. Hoje, o meu muito café é o quê? 4 cafés por dia. Acho que ainda é muito. 5 cafés, dependendo do dia. Eu uso algumas estratégias, né? Passou das 4, eu tomo descafeinado. Então, Boa. comprei cafezinho de cápsula descafeinado. Porque também tu aprende isso, né? Quando o café é bom, tu consegue tomar. Obviamente, não boto açúcar no café. Pra mim, café com açúcar é drink. Não é café. Boa, essa evidência. Misturou 2 ingredientes, é drink. Café é café. E eu tomo muito café, então eu tento reduzir isso, aquilo. Não tomar depois de tal hora e tal. Existem benefícios, existem só malefícios? O aluno deve tomar, não deve tomar? O que você recomenda em relação ao café? Cara, na nutrição, tudo que vai de menos ou a máxima vai ter algum prejuízo, né? Então, tem um estudo muito legal que eu sempre falo nas minhas consultas, que o momento ideal de tomar ali aquele cafezinho é quando tu já tá ali com o copinho cheio ali, o cérebro já muito fadigado, muito já cansado, aí que tu vai ter os benefícios dessa cafeína, sabe? Então, ao longo dos estudos, o ideal é tu ir consumindo água, hidratando o corpo, né? Nosso cérebro, ele tem uma boa composição ali de água. Então, claro, tem nutrientes também específicos e tal, mas muito também essa questão da água ali no cérebro. Então, o momento ideal mesmo de tomar esse café, para dar essa sensação de acordar ali, de foco mesmo, é quando tu já tá naquela saturação dos estudos, que tu já tá muito, sabe? Não, parece que não tá absorvendo mais muita coisa. Entendi. O ideal daí de ter os benefícios da cafeína é naquele Mas momento. sem exageros, né? Desde que também Ai. esse estudo não esteja sendo feito de noite. Porque senão vai atrapalhar o sono. Perfeito. Atrapalha o Porque por mais que tu totalmente. possa… Tem vários pacientes que falam, não, eu posso tomar o café e dormir. Não me afeta em nada. A minha mãe fala assim.
né? Só que aí a gente não pode garantir que tu vai ter um sono reparador, que tu vai entrar naquele sono REM, que é o sono profundo, né? E aí no dia seguinte tu acorda muito mais cansado, fadigado, com menos concentração, menos foco, tendência a comer alimentos mais palatáveis, prazerosos, como gordura, açúcar. E não consegue entender por que não tá Cara, rendendo. E Porque eu tô cansada é dos isso, né? estudos. a gente não consegue garantir que ela vai ter um sono bom, mas a gente consegue garantir que ela não vai ter um sono bom. Isso. Consegue. Isso. E consegue. E o que tu falou antes ali é exatamente isso. Porque as pessoas, elas pegam um exemplo de quem consegue fazer isso mesmo. Ah, mas eu, por exemplo, eu durmo bem mesmo tomando café. Mas se você não tomar, experimenta. Você vai dormir melhor. Perfeito. Isso. É a mesma coisa É que o isso. Jesse tinha falado ali. A gente não vai pegar assim, você pode render mais se não fizer aquilo. Entendeu? Mas fulano ficou em primeiro geral na UFSC e ele não fazia exercício físico. Cara, mas se ele fizesse, Que ele seria o ranço. primeiro de Harvard. Isso, é Entendeu? isso que eles vão entender. Esse que é o esquema. As pessoas, elas podem atingir um potencial maior fazendo as coisas certas. Não quer dizer que se elas não fizerem, elas não vão chegar em lugar algum. Mas elas poderiam chegar num lugar melhor. Boa. Maravilha. Poderiam. E além do café, tem o energético também. Que acaba sendo a mesma premissa ali da É a cafeína, mesma coisa, daí, né? né? Uhum. Porque... Um agravante ali pra muitos, que é o açúcar. E é o açúcar ainda, né? Que alguns Exatamente. É muito, têm, né, né? cara? É uma bomba, né, E aí gente? vai ter cafeína, taurina, super estimuladores Porque, ali, né? assim, ó, eu vejo coisas que eu fico apavorado, assim, né? Mas eu vou tentando ganhar. Tem aluno que leva energético pra prova. Uhum. Não sei se isso é uma boa estratégia, se não é uma estratégia. E o energético também vai te dar a falsa sensação de alimentado, porque ele vai ter açúcar, né? Então, tu vai ter ali aquela concentração de glicose ali na corrente sanguínea, de açúcar na corrente sanguínea, e vai te dar uma sensação falsa de estar alimentado. Mas assim, tá te nutrindo esse açúcar, né? É, porque também tem isso. Não vai ter um efeito rebote depois? Cara, Claro. Tipo, tu levar um energético pra prova. São 5 horas e meia de prova, né? Sim. Eu não sei o que as pessoas acham, mas eu não tomo muito energético, mas quando tomo quente, ele não é muito agradável. Ele é bom gelado. Então, você não vai levar um energético pro Enem a 1 hora e tomar ele às 4, 5, que talvez fosse quando tu falou o momento que ele tá ali de ele Aham. tomar. Tu vai tomar no início da prova. Sim. Se tu tomar um energético a 1h30, eu acho que ali pelas 5 tu tá mais acabado do Mais que tu estaria fadigado. sem ele, né? E outra coisa, né? A cafeína, ela é super estimulante, não só de aumentar a frequência cardíaca, mas também de ser para muitos mais irritativa ali no sistema digestivo, principalmente intestino. E aí Então, começa às a vezes, ficar tu não meio tá ruim. acostumado a tomar café ou energético e leva pra prova. É que eu Isso digo, né? Prova é prova, igual Isso é muito Olimpíadas importante. aí. Tu não vai fazer nada de diferente o que tu testou antes. Isso. Então, vai lá e toma um energético. Nunca tomou. Agora eu vou tomar. E aí? Se der Ele- urgência pra ir no banheiro, como é ele- que faz? Eles fazem, o Gusta vai saber muito isso, eles fazem porque alguém disse. Exato. Assim, ó, Gil, como é que funciona no mundo do pré-vestibular? Se faltando 2 dias pro Enem, um aprovado em medicina em primeiro lugar for lá e ele disser assim… nota 1000 na redação, né? Nota 1000 na redação do meu lugar. Pessoal, pra passar esse ano, eu bati 3 vezes na testa antes da prova começar. Todos os alunos, ao começar a prova, vão fazer assim. Eu imagino. Todos, pra garantir. Então, se o cara falou que ele ficou em primeiro lugar e ele levou energético pra prova, vai faltar energético na cidade, que todo mundo vai comprar. É isso. É Sim. alguém falou que foi bom fazer. Então, tu falou uma coisa muito importante agora que a gente tem que enfatizar muito neste episódio. Faltam, esse episódio tá indo pro ar, um pouco mais de 2 meses pro Enem. Atenção você que tá ouvindo, qualquer coisa que você for testar no dia da prova, tem que ser testada antes. É antes. Entendeu? Então, assim, ó, tu quer ver como tu fica com café na hora da prova, né? Porque já me perguntaram, dá pra levar café no Enem? Dá. Não tem nada no edital que diga Sim, que não. contra. Porque tem algumas provas que tu tem que levar em embalagem transparente. Sim. Não é o caso do Enem. No Enem tu pode levar como tu quiser. Dá. Tu já testou? Tu já fez um simulado inteiro de 5 horas e meia consumindo esse produto? Deu certo, não deu certo? Tu tá habituado a tomar isso? É uma coisa. Porque, cara, eu fico impressionado como os caras fazem. Já teve aluno, assim, que não é sobre nutrição e coisa, mas ele jogou um Enem fora, porque faltando 2 dias pro Enem, ele viu uma dica de uma blogueira que tinha passado em medicina, que fez a estratégia de prova começando pela redação em vez de fazer depois. Daí a pessoa trocou tudo que ela fez por causa daquilo. Porque eu vi no Ele último foi dia. por água abaixo do que ele treinou. Então você que tá em casa, qualquer coisa que você for testar, pelo amor de Deus, tem que ser testada antes. Não, tudo, tem Perfeito. muito, né? Isso que a gente falou é que é muito usado. Eu sempre associo e comparo o esporte com estudo, porque, querendo ou não, os dois buscam performance, né? Então, só que acontece que no esporte tem muito estudo.
Porque os atletas são profissionais, eles ganham dinheiro, ganham vida, assim, a gente tem Olimpíada. Então já se sabe muito sobre como ele pode aumentar a performance física dele. E nos estudos, a galera não dá... Na preparação pro Enem é nós falando aqui. Isso. Cara, é uma coisa que quem são vocês, sabe? Nós falando. E é por isso que a galera que tirou uma nota 1000 e foi aprovado, às vezes ganha uma falsa autoridade maior. Isso. Porque, ele nos entende, passou por esse processo. Mas, então, assim... A galera não entende que a preparação também para uma alta performance, ela também vai exigir isso, testar coisas no dia. Se não funciona no esporte, também não funciona no estudo. Claro, perfeito. Comida e energético tem efeito rebote sim, cara. A galera abusa, toma demais. E aí, óbvio, as marcas sabendo disso, elas patrocinam, né? Óbvio. Tem um monte de Instagramers, Instagram e não sei o quê, que é patrocinado por marca de energético. Que eles sabem que é o público. Eu cheguei não vou nem entrar nesse assunto, nós vamos desvirtuar todo o episódio. Mas eu cheguei num ponto que eu não confio em mais nada que tem no Instagram. Qualquer pessoa que indica qualquer coisa, eu acho que ela tá sendo patrocinada. Se eu tivesse ouvindo este episódio, eu acharia que nós estamos sendo patrocinados pelo Wesley, por alguém que tá fazendo... Eu não consigo confiar em mais nada, cara. Porque pra mim a pessoa tá falando aquilo que ela tá patrocinando. Mas não vou nem entrar nesse ponto. Quero encerrar com a pergunta... chave de todas as pessoas que vêm aqui, os convidados que vêm aqui no InterpretaCast, que é a pergunta definitiva para vocês responderem. Hoje, com o conhecimento que vocês adquiriram sobre nutrição, sobre atividade, sobre aula, sobre preparação, pudessem dar um recado para vocês mesmos lá no passado. Quando vocês estavam no terceirão, quando estavam na fase de pré-vestibular, quando estavam decidindo o que fazer da vida. O que vocês perceberam, assim, dentro desse tema ou não, que vocês gostariam de dar de recado para você mesmo? Teria alguma coisa que você mudaria? O que você falaria? Pode começar quem achar melhor primeiro. Posso começar? Pode começar, Acho claro. que pegando o meu gancho aqui, né, da nutrição, sempre gostei muito de cuidar da alimentação. Cresci num ambiente que sempre foi muito estimulado a comer bem e saudável. Claro, depois de uma faculdade, pós-graduação, enfim, a gente vai aprendendo mais e mais, vai incorporando mais isso, né? A maturidade também, enfim. Mas eu acho que eu melhoraria alguns pontos da alimentação, né? Em que sentidos? De comer mais alimentos integrais, enfim, aquilo que a gente já tem uma boa noção, mas que às vezes eu não colocava tanto isso na prática, né? Sim. Como questão mais de frutas, vegetais e tudo mais. E acho que o sono também, eu sempre negligenciei um pouquinho esse sono de achar que eu rendia mais à noite. Entendi. E ia dormir muito tarde, muito tarde. O Gu até acompanhou muito esse processo. Acho que ainda dormo um pouquinho tarde, né? Mas já melhorei bastante. Mas eu acho que essa questão do sono também eu melhoraria, sabe? Ter um descanso melhor, um sono mais reparador. Hoje tu enxergaria mais importância nisso. Exatamente. Show de bola. Exatamente. Maravilha. Gosta. Eu acho assim, claro, né? A gente não tem clareza de muitas coisas quando a gente é mais novo, né? Então, óbvio, não quer dizer que eu faria exatamente igual sabendo do que eu sei hoje. Mas o que eu acho, assim, eu sempre tive uma noção da importância da atividade física. A gente tava falando de atividade física. E eu sempre falo, eu gosto de falar para as pessoas, cara, que é muito doido. Porque eu era extremamente CDF. Eu sempre fui, a minha vida inteira, o meu boletim, se eu pegar lá, eu tirava 9, só 9 e 10. Se eu tirasse... Tu era o nerdzão. Tu sabe que CDF denuncia a tua idade de novo, né? Tu também. CDF não não mais existe isso? mais, é nerd. É nerd, Ah, né? Tu tá denunciando, né? E é doido porque existem definições diferentes. Porque o nerd, por exemplo, né? Pra mim, naquela época, era a pessoa que ficava só na frente do computador, não sei o quê. E eu era muito diferente disso. Só que nos estudos, eu estudava, cara. Eu estudava, eu prestava atenção nas aulas. Tinha meus momentos de conversa, óbvio. Só que fora de sala, eu não era uma pessoa que me matava de estudar. Eu prestava bastante atenção, estudava muito para as provas, minhas notas eram excelentes, eu ia bem. Então, eu enxergava muito a importância do estudo. Mas, cara, o meu terceirão foi o ano da minha vida que eu fiz mais atividades físicas diferentes. Que legal. Sabe? E isso era muito doido. E era uma válvula de escape absurda pra mim. Porque eu não queria medicina, mas na época, não sei por que os malucos queriam fazer biologia. Era o terceiro curso mais concorrido da UFSC. Gente. Era bizarro, não sei Tu por vê? quê. A galera começou a entrar numa onda de vamos salvar o planeta. Hoje já viu que não tem salvação. Então, mas e aí sim, cara. E eu falei assim, eu precisava de uma nota alta. Mas eu sabia que eu ia alcançar. Porque eu estudava, eu tirava, não admitia eu não conseguir, né? Sim. Cara, e eu fazia tudo. Eu era da equipe de futsal da escola, tá? Eu fazia aula de capoeira e fazia a musculação. E eu tinha meus dias pra fazer tudo isso. E mesmo assim, eu ainda continuava num terceirão só tirando 9 e 10, porque eu estudava. Entendi. Então, dava tempo de fazer tudo. Então, esse ponto eu não mudaria em hipótese alguma. Agora, a alimentação, com certeza, né?
A alimentação... É que a gente não tinha noção. Eu falava, mesmo na época do Orkut, agora mais idade ainda. Ei, tu tá, esse agora. episódio serviu pro Gusta. Eu participava, não tenho orgulho disso, tá? Mas eu participava de uma comunidade do Orkut que era quem come capim é cavalo. Porque eu não comia salada. Ah, é mesmo? Não comia salada. Meu chapéu. Cara, eu não comia salada. Pra mim, eu comer mato, não, comer coisa gostosa. Cara, e eu falo pra galera assim, ó, pra todo mundo hoje, quem come salada, eu vejo, algumas pessoas não vão um prato, eu fico fiscalizando, brincando assim, é salada? Eu falo, não gosto de salada. Eu falo assim, cara, você vai ter duas opções na sua vida. Você aprende a comer salada agora, ou você vai ser obrigado a aprender a comer salada depois, porque um dia você vai ter que comer. Vai precisar. Você vai estar ferrado, o médico Que vai chegar pra loucura, você, você tá aí, cara. Então, é mais fácil aprender agora. Então, Justo. aprende a comer agora, porque um dia você vai ser obrigado a comer. Se Show. você não quiser ser todo ferrado na Então saúde. temos uma dica que tu daria pra ti mesmo aí. Pra mim, daria muito. Eu falo assim, não, preocupe mais. Aprende mais cedo, que é mais fácil. Porque eu tive que aprender na marra depois. Hoje eu como. Talvez nunca vai ser gostoso e prazeroso, né? Igual um hambúrguer, um açúcar, um chocolate ali. É pela necessidade mesmo, né? Eu falei, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele funciona a partir do que você coloca pra dentro. Ponto, cara. É o você não tem um carro e funcionamento, vai né? botar uma gasolina que você sabe que é batizada. Não vai Isso. botar, porque você quer que ele funcione bem. Você só não bota Genial. pó de super prêmio porque não tem dinheiro. Mas você não vai botar uma que você sabe que é ruim. E por que o seu corpo, que é o bem mais precioso que você tem, você sabe que uma coisa é ruim e coloca pra dentro? Cara, Perfeito. genial, fantástico. Queria agradecer muito vocês aqui. Antes de eu encerrar, eu vou compartilhar os arrobas de vocês primeiros, que a galera deve estar ansioso para acompanhar. Temos o Gusta aqui, professor de biologia, @megustabio. Perfeito. Acertei o arroba, gravei o arroba para não esquecer. Sigam ele lá no Instagram, dando dicas, fazendo. De vez em quando esquece os quiz, depois volta, faz um pouquinho mais, Cara, né? Vou cobrar ele aqui. Deve ser, sigam ele lá e diz assim, cadê o quiz? Cadê não sei o quê? Dá uma Essa eu cobrada recebo dele. muito. Essa eu Viu? recebo Ó, muito. eu aproveitei pra te dar uma puxada aqui. Vai lá que o Gusta vai intensificar esse Instagram. Segue ele lá, se inscreve no canal do YouTube. E a Gil Nutrigiosana. Perfeito. Isso mesmo. @Nutrigiosana tá escrito aqui na descrição do episódio. Acompanhem lá também ela falando sobre nutrição, estimulando vocês a fazer atividade física também. É Boa. isso, né? Perfeito. E aí eu queria encerrar, enquanto tu falava, Gusta, me veio uma metáfora na cabeça aqui fantástica que eu achei da relação. Tu falou, né, que tu era o nerd, mas tu não tinha o estereótipo, talvez assim, de nerd, né, perfeito, fazendo. Cara, eu acho que isso tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui, porque se você for pegar hoje um filme e você quiser fazer um filme, um personagem que você quer passar pras pessoas a imagem de que ele estuda muito, o que você vai colocar? Um cara de óculos, talvez acima do peso, sentado estudando muito. Esse é o estereótipo do nerd. Não é o cara que faz academia, que faz e tal. Então, olha como isso tá enraizado culturalmente na gente, pra pessoa que vai estudar, a última coisa que ela vai se preocupar com essa vida saudável. Quando você vai fazer o estereótipo de um nerd, num filme tem um cara bombadão, ele é o burro, o que não estuda, Sim. o que é popular, o que é isso e aquilo, né? Então, de certa forma, a gente tá tentando quebrar um pouco isso. Ô, Larry, posso te contar agora? Eu me lembrei Vai, disso. vai, Obrigado vai, por pra contar encerrar, essa, cara. vai. Sou obrigado. Conta Cara, essa pra assim, ó, encerrar. A minha mãe trabalhava numa... Eu me lembrei essa aí, cara, olha isso que absurdo. Tá, vai. A minha mãe trabalhava numa ótica, né? Trabalhava numa ótica. E o estereótipo de nerd era esse, do óculos. E como chegou perto do vestibular, eu comecei a ficar meio tenso, porque eu precisava de uma nota alta, mesmo eu sabendo que era o terceiro curso. Eu falei, mãe, Tu pediu um óculos. eu quero um óculos 100 grau, com a lente mais 100 grau. Eu fui pro meu primeiro dia de vestibular com um óculos, porque naquela época eles distribuíam as turmas pelo curso. Todo mundo da minha sala era biologia. Era o vestibular queria de biologia. aparecer mais. Eu queria amedrontar Fantástico. as pessoas da turma. Com óculos. Olha Deu só a certo. loucura. Não, deu certo porque eu mandei bem na prova, mas a minha ideia era que não, vou chegar um cara ali, e eu combinei, eu fiz uma prova com uma amiga minha que eu sabia que ia passar, que era muito inteligente, eu combinei com ela, da gente começar a conversar e dizer que a prova do dia anterior foi fácil. No início, Pra assustar os outros. eu falei assim, como é que foi? Pô, fácil, né? Prova, nossa, eu esperava bem mais. Pra isso, Não. e com o óculinho era a minha arma pra me passar pros outros acharem que eu era inteligente. Caramba, essa vaga é dele. Então, pessoal, pra Coisa que encerrar, hoje eu não faria, né? faça atividade física, tá? Durma melhor, se alimente melhor e compre um óculos. Não, o óculos não precisa. Não faça isso, não tem mais isso, não. Valeu, galera. Beijo, beijo. Obrigado pela presença. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, Tchau, valeu. abraço.